A Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Nós vamos meditar nesse texto, vamos começar a meditar aqui, depois vamos lá para Apocalipse. E depois nós vamos lá para Abacuque. Lucas capítulo 21, versículo 24. Então o texto diz assim, irmãos: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra, presta atenção nisso aqui, igreja. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo, irmãos, que nós conhecemos hoje, em termos de criação, a terra, a natureza, eu gosto muito de astronomia, não de astrologia, astronomia. Astrologia é outra coisa, não tem nada a ver com astronomia. Astronomia é o estudo dos astros, do cosmos. Eu gosto muito, muito mesmo. E é extraordinário você ver o que Deus criou. Mas tudo isso um dia vai acabar, tudo isso um dia vai passar. E Jesus fala que as palavras dele jamais passarão. Estão entendendo? Então, os céus e a terra, a ciência acredita que a terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Mas um dia vai acabar. O Sol é uma estrela, é a nossa estrela, uma estrela de meia idade. Ela já está na metade da idade. Um dia ele vai acabar. Assim como outras estrelas no cosmos acabam, elas morrem. Então, Jesus fala: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. É eterno, irmãos. Então, o que Jesus disse, irmãos, vai acontecer. O que a palavra ensina, irmãos, vai acontecer. Não depende de eu crer, não depende de você crer.
para que ela aconteça, não depende de nós crermos. Vai acontecer, independente se alguém crê ou não, vai acontecer. Agora eu vou crer, eu creio. Estão entendendo? Agora preste atenção nisso aqui. Versículo 34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, nós precisaríamos de pelo menos eu falo para você que talvez umas 3 horas, para ensinarmos exatamente essas coisas que Jesus disse, né? A figueira que brota, né? Ele falou que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas nós não temos esse tempo. Eu vou resumir isso aqui, dizendo para você que aqui Jesus está falando do final das coisas. Ele está falando do final dos tempos. E se você pegar Mateus no capítulo 24, não precisa de abrir, mas ali, desde o primeiro versículo, quando os discípulos começam a falar para Jesus acerca do templo, né, que Herodes estava reformando, e Jesus começa a falar uma série de coisas. Ali no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre todo o fim da história. Ele fala sobre a grande tribulação. Jesus fala tudo sobre todas essas coisas ali. E, irmãos, talvez seja porque nós temos estudado o Apocalipse no discipulado. E na aula passada nós vimos sobre o arrebatamento da igreja. E foi muito forte, para mim foi muito forte. As coisas, irmãos, que vão acontecer e que têm acontecido, tem uma expressão aqui que é muito interessante, olha. No versículo 25 fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror. Você já viu o homem desmaiar de terror? Eu nunca vi. Normalmente, quando fala desmaiar de terror, você pensa em mulher, mais frágil e tal. Mas a Bíblia fala que os homens desmaiarão de terror. Por causa dessas coisas que vão acontecer, isso aqui está falando especificamente da grande tribulação. O período de 7 anos, onde a Bíblia diz que haverá tão grande tribulação como jamais houve em toda a história da terra, e jamais haverá. Eu falo para você, querido, que nós estamos muito perto disso. E tudo que se vê no mundo hoje acontecendo, que assusta a gente, eu digo para você que isso é uma simples sombra do que está para acontecer, do que vai acontecer. Agora, focando aqui, irmãos, aonde eu quero evidenciar nessa ministração de hoje, eu quero dizer para você que tem como escapar dessas coisas. Estão entendendo? A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre o ímpio, sobre o pecado. Os 7 anos da grande tribulação que estão por acontecer, ele não é para que Deus derrame a sua ira sobre a igreja. Ele é para que Deus derrame a sua ira sobre o pecado, sobre a impiedade, sobre o ímpio. Então Jesus, ele fala aqui, olha, ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente,
porque ele virá sobre todos os que habitam, sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Está muito claro. Esse dia virá. Mas Jesus, ele começa, irmãos, a mostrar para os discípulos que há uma forma de escapar dessas coisas. Há algo, irmãos, que Deus preparou para a sua igreja, que Deus preparou para nós, e que vai nos livrar disso aqui. Mas Jesus, ele começa a falar disso, dando uma advertência. Ele começa a falar disso dizendo o seguinte: olha, tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira. Em outras traduções, em outras versões, está falando de outras palavras, mas porque libertinagem e bebedeira, entenda que é uma vida no pecado. Entenda que é uma vida longe de Deus. Entenda que é uma vida displicente. Entenda que é uma vida onde não se dá atenção para as coisas do Senhor, e mesmo conhecendo a verdade, você, ou essa pessoa, ela prefere a vida na iniquidade. Mas o foco, irmãos, não é esse. O foco é outra frase que diz aqui: ansiedades da vida. Tem muita gente que não está vivendo no pecado, mas o coração dela está sobrecarregado com as coisas da vida. Não está falando sobre pecado. Está falando sobre coisas que ocupam a nossa cabeça, e naturalmente ela ocupa a cabeça de qualquer pessoa. A vida, trabalho, família, filhos, cuidados em geral. E isso, irmãos, de certa forma, isso pode trazer para o nosso coração uma sobrecarga. E o que vai acontecer? Jesus fala assim: e aquele dia venha sobre vós inesperadamente. Ou seja, querido, presta atenção, porque Jesus, ele começa a falar: como que eu vou escapar desse dia? O meu coração não pode estar sobrecarregado com o pecado. O meu coração não pode estar sobrecarregado naquele estado de sonolência. O meu coração não pode estar sobrecarregado com as ansiedades da vida. Porque eu só vou saber, eu só vou perceber esse dia e vou escapar dele se eu estiver ligado, se eu estiver atento. É por isso que Jesus, tantas vezes no Evangelho, ele fala assim: vigiem e orem. Vigiem e orem. E nós, irmãos, temos vivido, irmãos, um tempo onde na verdade boa parte da igreja, ela dorme. Uns afundados em pecados, longe de Deus, mas frequentando uma igreja, dentro de uma igreja. Outros, sabe, com o coração completamente sobrecarregado das ansiedades da vida, mas dentro de uma igreja. Nós achamos, irmãos, que igreja são todos aqueles que frequentam um salão aonde se reúne uma igreja. Nós temos a impressão, irmãos, de que igreja são todas aquelas pessoas que estão no culto no domingo à noite. E na verdade não é isso. Nós olhamos, irmãos, e achamos que crentes são aquelas pessoas que no domingo à noite vão ao culto. E na verdade não é isso. Crente é quem tem a vida de Deus, quem anda com Cristo, quem não se entrega ao pecado e quem está ligado. Esse é crente. Que não vive na iniquidade, que não vive na prática do pecado. Esse é crente. Agora, vamos lá para Apocalipse no capítulo, por favor, abra aí, Apocalipse, no capítulo 3. Versículo 1. Isso
Isso aqui vai dar muita base para aquilo que nós estamos falando. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, é a carta à igreja de Sardes. Presta atenção nisso aqui, ó. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Olha para mim, igreja. Deus conhece as suas obras. Amém ou misericórdia? Está entendendo? Quando eu lembro de algumas coisas da minha vida, eu falo misericórdia. Quando eu lembro de outras, eu falo amém. Mas o que você precisa entender, querido, é que Deus conhece as suas obras. Se você está longe de Deus, Ele conhece as suas obras. Ele sabe o que você está fazendo. Ele conhece aquilo que você tem praticado. Se o seu coração tem deixado de servir ao Senhor, Ele sabe disso. Ele conhece. Acho que eu estou ficando sem o microfone aqui. Oi? Ei, som. Parece que deu uma falhada. Ok. Jesus conhece você. Se você tem vivido uma vida displicente, Ele conhece as suas obras. Se você tem vivido uma vida na iniquidade, se você se recusa a se arrepender do pecado, que você conhece muito bem, mas de alguma forma você não quer aceitar, Ele conhece as suas obras. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem sido uma pessoa que busca o Senhor, mas mesmo assim não tem se envolvido com a obra de Deus, Ele conhece as suas obras. Enfim, Deus conhece você. Aquilo que você tem feito, Ele conhece. Se você está perto, Ele conhece. Se você está longe, Ele conhece. Agora preste atenção, porque tem muita gente, irmãos, que está longe, mas tem a fama de estar perto. Tem muita gente, irmãos, que está muito longe do Senhor, mas tem a fama e traz às vezes a aparência de que está perto de Deus. Essa pessoa, ela pode enganar, às vezes ela nem quer enganar. Às vezes ela nem age de uma má fé. Não, eu estou muito longe de Deus, então eu vou me fantasiar de crente para ninguém me encher paciência. Eu não acredito que seja assim. Às vezes ela se acostumou com a igreja. Ela gosta. Ou às vezes, irmãos, presta atenção. Existe no coração dessa pessoa uma fortaleza, não é um demônio, é uma fortaleza da alma. O que é uma fortaleza da alma? Um pensamento errado, que ela sustenta, de que basta ir à igreja. Como que surge um religioso? Você sabia que todo religioso um dia já teve vida? Ninguém nasce religioso. Talvez alguém nasça religioso, dependendo do contexto. Mas em geral, todo religioso um dia teve vida. É provável que todo religioso um dia, ele teve a vida de Deus dentro dele e não era religioso. É provável, irmãos, que o religioso um dia, ele tinha a vida de Deus fluindo dentro dele, ele andava por um caminho que agradava o Senhor, mas aconteceu algo na vida dele que ele se tornou religioso. Quando é que se torna religioso? Quando é que alguém que tem a vida de Deus se torna religioso? Quando na vida dessa pessoa começa apenas a ficar práticas, rituais, costumes, mas a vida de Deus se esvai. Se tornou religioso. Tem religioso que ora em línguas. Tem religioso que ora em português. Tem religioso que prega a palavra.
Tem religioso ministrando louvor, tem religioso envolvido nos 12 ministérios da igreja. Tem, irmãos. A verdade é que tem. Mas Jesus conhece as obras. Ele conhece as obras. Olha o que ele continua falando aqui. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha, irmãos, o tanto que isso é forte. Jesus escrevia para uma igreja. Eu não sei quem fundou a igreja em Sardes, na cidade de Sardes, mas era uma igreja autêntica, original. Mas no decorrer do tempo, irmãos, algo foi acontecendo na vida daquelas pessoas, que o que ficou da vida de Deus neles foi só a fama. Você tem fama de estar vivo, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Pensando, irmãos, sobre o arrebatamento, nós ministramos muita coisa. Tem 2 quintas-feiras nós temos falado sobre arrebatamento. E eu comecei, irmãos, a pensar uma série de coisas. Cá com os meus bottoms. E eu fiquei pensando o seguinte. Olha o que eu pensei. A Bíblia diz que pela árvore nós conhecemos os frutos. Isso está lá em Mateus no capítulo 7. Então, irmãos, eu comecei a pensar o seguinte. Será que fulano vai ser arrebatado? Olha o coração do pastor de vocês. Aí eu pensei assim, não, fulano vai. E ciclano? Não, ciclano não. E Beltrano? Ai, aquilo lá vai, não faz nem curva. Aí direto. E o outro fulano? Vai não. Aí, irmãos, eu creio que foi o Espírito de Deus que falou comigo. E você? E eu? Aí a primeira defesa da gente é: vou. Não vou? Vou. Não vou? Será que eu vou? Eu quero perguntar uma coisa para você, querido. Você vai? Você está pronto para o arrebatamento da igreja? Você está pronto para ser arrebatado? Você está pronto? Como que é a sua vida? Tem fama de estar vivo, mas está morto? Ou de fato está vivo? Eu vou te dar alguns parâmetros. Presta atenção. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E na parábola das 10 virgens, 5 virgens não entram para as bodas com o cordeiro, porque não tinham reserva. Do que aquela reserva fala? Aquela reserva fala de algo que pode sustentar você num momento de escassez. Fala de uma vida de Deus em você, que é capaz de sustentar você e de manter você ligado no trono de Deus, mesmo num momento de extrema escassez. Nós estamos vivendo um momento de extrema escassez. Está entendendo? A minha pergunta para você é: você tem a reserva de azeite? Segundo, em Apocalipse no capítulo 4, João descreve a visão dos 24 anciãos. E ali, pelo estudo, nós sabemos que os 24 anciãos, eles representam a igreja arrebatada.
E, irmãos, ali o que João vê é muito lindo. E João diz que os 24 anciãos, eles tinham harpas nas mãos, coroas nas cabeças, e dentre outras coisas, eles tinham uma taça de ouro cheia de incenso, que esse incenso, na verdade, era as orações dos santos. A minha pergunta para você é: você se envolve com oração? Como que você vai segurar uma taça de ouro cheia de orações, se você não se envolve com oração? Então, nesses critérios, eu pergunto para você: você está pronto para ser arrebatado? Porque se não tiver, é inevitável, você vai passar os 7 anos de tribulação aqui. É o que a Bíblia ensina. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Versículo 2 de Apocalipse 3. Diz assim: esteja atento. Olha o que Jesus fala de novo, ó, esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu e obedeça. Arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Irmão, isso é muito sério. Jesus está falando assim: fortaleça o que está em você e que está prestes a morrer. Pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Se Jesus faz uma avaliação, querido, da sua vida hoje, qual é a conclusão que Jesus chega? Qual é a carta que Jesus escreveria para você? Fortaleça o que tem. Querido, presta atenção, tem muita gente que tem fama de estar vivo, mas está morto. Mas resta algo que está prestes a morrer, para decretar de vez a falência. Sabe quando está assim, o carro está na reserva assim, mas já está no finalzinho, dê a conta de você andar 500 metros até o posto. Meu amado, presta atenção. A maior agonia nossa hoje, como pastores, é ver a letargia da igreja. Estão dormindo. O problema é que para acordar, precisa tomar decisões sérias na vida. E não toma decisões sérias na vida. Mas acha que está vivo. Ou não se importa de estar morto. Ou nem mesmo reconhece que está morto. Ele não consegue perceber que não é momento de riso na vida dele, é momento de choro. Ele não consegue perceber que ele não se arrepende mais. Ele não consegue perceber que o que está nele está prestes a morrer como todo o resto. Olha o que o versículo 3 fala. Ele diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Quantos de nós já perdemos a capacidade de se arrepender? Quantos de nós, irmãos, já não temos temor no nosso coração que nos leve ao arrependimento? Quantos de nós, irmãos, não temos mais temor no nosso coração que nos leve a uma mudança de postura, de atitude na nossa vida, que pode, irmãos, definir a nossa salvação, que pode definir a nossa condição, que pode definir, irmãos, a vida eterna. Não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus.
Agora, irmãos, para encerrar, veja aqui em Abacuque, abra lá, por favor, em Abacuque, no capítulo 3. Se você está com dificuldade de achar, vai no índice da Bíblia, fica no Velho Testamento, olha lá a página que está Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: oração do profeta Abacuque. Uma confissão: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo. Em outra versão, esse texto está assim, ó: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida a nós. Por que Abacuque, irmãos, ele fala assim: Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante do Senhor? Porque Abacuque ouvia falar daquilo que Deus realizou há um tempo atrás no meio do seu povo, algo bom, algo que trouxe o povo para perto de Deus. Aí ele fala assim, é por isso que ele fala assim, olha: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Querido, presta atenção. É hora de você clamar a Deus: Senhor, faz na minha vida aquilo que o Senhor fez há uns anos atrás. Agora eu vou te mostrar um segredo aqui. O texto aqui fala assim: aviva, Senhor, a tua obra. Em outras palavras, faz de novo as coisas que o Senhor fez um dia. Eu estava aqui na Bíblia, irmãos, e é muito interessante o original hebraico dessa palavra, aviva. A palavra em hebraico é chaya. Quase que ficou o chá indiano, né? Chai. É chaya. Eu vou ler aqui para você o que essa palavra ela quer dizer. Você quer ver? Ó? Aviva. Olha o que ela diz. Diz assim, ó: viver, ter vida e permanecer vivo. É viver, ter vida e permanecer vivo. Um dia você teve vida, mas hoje pode ser que não tenha mais. E eu vou arriscar e vou dizer: hoje não tem mais. Mas quando, irmãos, Deus ele vai avivar a obra dele na sua vida, ele não só vai realizar o que realizou, ou realizar coisas novas na sua vida, ele vai realizar para que você viva e permaneça vivo ao longo dos anos. É isso que vai tirar você daquela condição: tem fama de estar vivo, mas está morto. Fortaleça o que está em você e que está para morrer. Pois não achei as suas obras dignas diante do meu Deus. Olha aqui, ó. Você quer ver mais significado, ó? Sustentar a vida, viver prosperamente,
Viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Ter a vida ou a saúde recuperada. Amém, igreja? Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Amém? Vamos ficar de pé.